Fala, seus loucos da cabeça pelo Cruzeiro, como é que vocês estão? Meu nome é Renato Gasparini e estou aqui para mais um vídeo do canal Camarote Esportivo com notícia do maior time de Minas Gerais, o único hexacampeão. Mas antes gostaria de avisá-los que este vídeo é patrocinado pelo OneFootball, o melhor aplicativo de futebol do mundo. Isso mesmo, quer ver gols, quer ver escalação, quer ter o futebol alemão com transmissão ao vivo e totalmente gratuito? Só tem isso no OneFootball. É disponível para iOS, é disponível para Android. O link estará aqui na descrição e o melhor de tudo, é totalmente gratuito. Tudo de graça. Chega de enrolação, simbora para a notícia de hoje. A diretoria do Cruzeiro mostrou um nome para o Ney Franco e o Ney Franco gostou, aprovou a contratação ou pelo menos o interesse do Cruzeiro nesse jogador. De acordo com o site ESPN, com o aval do treinador do Cruzeiro, o time mineiro busca a contratação do lateral esquerdo Wellington, do São Paulo. Na atual temporada, o atleta de 19 anos de idade não vem tendo oportunidades e a saída agrada o time paulista. Para avançar nas tratativas, o Cruzeiro demonstra interesse em um acordo por empréstimo até o final da segunda divisão. Apesar do desejo do tricolor no acordo, já que o atleta ganharia experiência, os responsáveis pela base do clube vetaram, mas a negociação não está totalmente descartada. Nesse ano, no time principal, a promessa atuou apenas em uma partida, que aconteceu pelo Campeonato Paulista, contra o Botafogo de São Paulo, totalizando 20 minutos dentro de campo. Também em 2020, ele participou da Copa São Paulo de Futebol Júnior, com 7 participações em campo. Mesmo na lista do clube da Libertadores, ele treina em Cotia e é acionado para trabalhar com os demais atletas entre os profissionais. Olha, se não for para utilizar o Wellington lá no São Paulo, eles devem devolver ele para a categoria de base, que vai ter o Campeonato Brasileiro se iniciando nas próximas semanas, ou ele empresta para o Cruzeiro para ganhar experiência. Vale lembrar que hoje dentro do Cruzeiro só temos o Matheus Pereira. Eu fico pensando, o que será que tem de grande coisa nesse lateral esquerdo da base do São Paulo para que o Cruzeiro não aproveite os seus garotos da base daqui para ir buscar jogadores da base de outro time? Se o Cruzeiro tem o Matheus Pereira, ele deve sim continuar sendo titular, mesmo com a contratação de um novo lateral esquerdo. Pelas participações que o Matheus Pereira vem fazendo, ele deve sim continuar na titularidade do Cruzeiro. Vamos começar as avaliações da partida de ontem entre Cruzeiro e CSA. Primeiramente vou começar pela defesa, vou começar já criticando o goleiro Fábio. Vou dar uma nota 3 para ele. Claro, ele não teve culpa nem no primeiro gol, nem no terceiro gol. Fez até uma ou duas defesas durante a partida, mas no segundo gol foi um erro em conjunto do Cruzeiro. Um erro em conjunto. No cruzamento, o Henrique, o Léo, perdidos dentro da área, e aquela bola que vem de frente pro goleiro é do goleiro. O Fábio ficou preso debaixo das traves. Deveria sim ter saído e buscado a bola. Na lateral direita eu vou falar sobre, primeiramente, quem começou na lateral direita, que foi o Rafael Luiz. Acho que foi uma partida muito fraca também do Rafael Luiz, vou dar uma nota 3,5 para ele, pelo menos pelo esforço dele dentro de campo. Outra, aquele primeiro gol que o Cruzeiro levou, era uma bola que praticamente era tiro de meta, o Rafael Luiz meteu a cabeça na bola e deu escanteio, e o que aconteceu? O Cruzeiro levou o gol. Sobre a dupla de zaga, acho que foi a pior partida do campeonato dessa dupla de zaga, que é o Kaká e o Léo. Os dois estavam perdidos dentro de campo, e o Ney Franco, durante sua coletiva de imprensa, ele fala assim: ninguém aqui tem cadeira garantida no time titular do Cruzeiro, não. Se você não joga bem, você fica. Se você joga mal, você vai para o banco. E foi isso que ele fez com o Ariel Cabral. O Henrique não dá para falar disso porque ele está lesionado, nem sequer foi opção do treinador Ney Franco, mas se ele estiver falando a verdade, a partir da próxima partida o Léo começará no banco de reservas do Cruzeiro. Não é a primeira nem a segunda partida que o Léo faz assim uma má atuação. Se ele não colocar o Léo no banco de reservas, você pode saber que aquele papinho dele de que não tá jogando bem e vai pro branco é tudo mentira. O Kaká me decepcionou muito e por isso leva um 3, mas pelo menos na lateral esquerda eu tenho o Matheus Pereira, aquela jovem promessa que a gente desde cedo cobrou muitas oportunidades para esse garoto. Para ele eu vou dar uma nota 8, além de ter feito o gol, foi o jogador mais esforçado dentro de campo.
Foi um jogador que era lateral, era volante, era atacante, era ponta. O Matheus Pereira fez de tudo naquela partida, menos o milagre de fazer o Cruzeiro ganhar, porque isso aí já é difícil demais. Agora, passando pelo meio de campo, vamos começar pelos volantes do Cruzeiro. Primeiro, o volante Jean, vou dar uma nota 5 para o Jean. Não foi ruim, também não foi bem na partida, mas foi um jogador muito importante na distribuição das bolas. Foi muito importante na marcação e também nos desarmes no meio de campo. Não esperava um jogador muito ofensivo do Jean, mas ele sim foi muito participativo durante a partida. Sobre o Jadson, não posso dar uma nota para o Jadson, porque todo treinador que faz algum problema no começo de jogo, uma escalação ruim, ele percebe que escalou o time ruim, o primeiro jogador que ele saca durante a partida é o Jadson. Não é a primeira nem a segunda vez que acontece isso na temporada. Por isso, para o Jadson eu não posso dar nota alguma, mas enquanto ele estava dentro de campo, ele estava sim fazendo uma boa partida. Depois tivemos o Maurício, eu vou dar um 2,5 para o Maurício, mais uma vez o Maurício não apareceu, foi um jogador super improdutivo, não dá assistência, não dá passe para criar uma jogada, não chuta para o gol. O Maurício, principalmente ali, eu não vi dentro de campo. Ele e o Arthur Kaique, mas o Arthur Kaique lá na frente a gente fala sobre ele. Sobre o Regis, achei o Regis um jogador esforçado dentro de campo, mas mesmo assim não foi o suficiente para ajudar o Cruzeiro. Por isso, para o Regis eu vou dar uma nota 5 para o Regis. Não foi nem bom, nem tão ruim assim, mas eu esperava muito mais do nosso camisa 10. Já do pessoal que era responsável pelo gol, vou começar pelo Ayrton. O Ayrton, na minha opinião, mais uma vez, foi o jogador mais ofensivo do Cruzeiro. Era o único que partia para o 1-1, era o único que tentava algo diferente no ataque do Cruzeiro. E o que mais me surpreendeu, ele foi substituído durante a partida. Aí sim o Cruzeiro perdeu cada vez mais ofensividade. Mas sobre o Ayrton, nem tudo é flores. Ele já mostrou uma certa deficiência na hora da sua finalização. Uma finalização sem rumo. Ele cria aquela oportunidade de gol, mas na hora que chega na oportunidade de gol, ele não consegue concluir a gol. Senão o Ayrton seria um jogador praticamente perfeito. Dribla, parte para cima e se ainda fizesse gol, ia ser perfeito. Mas como nada é perfeito, o Ayrton aí tem essa deficiência na hora da finalização. O Arthur Kaique eu vou dar uma nota para ele 1, porque é sério. Todo momento em que o Arthur Kaique esteve dentro de campo, eu não me lembro dele fazendo um passe, eu não me lembro dele criando nada. Nenhum lance de perigo para o adversário, nenhum drible. Eu não vi o Arthur Kaique dentro dessa partida e eu só vi ele, para falar que eu não vi ele mesmo, eu só vi ele no momento em que ele foi substituído pelo Daniel Guedes. Falando em substituições, né? Entre o jogo, o treinador Ney Franco também trocou o Rafael Luiz pelo Robertson, que entrou bem, vou dar uma nota 6 para o Robertson, fez assistência do gol do Rafael Luiz. Até aí deu até aquela esperança para o torcedor do Cruzeiro, mas minutos depois levamos o terceiro gol. Já o Thiago, eu vou dar uma nota 3,5, 4 para o Thiago. Porque o Thiago, galera, vamos combinar, o Thiago tá aí, a gente cobra oportunidades, ele sempre entra no lugar do Marcelo Moreno, e no momento em que o Moreno desfalca o Cruzeiro, o treinador troca totalmente a formação, mostrando que não confia no Thiago. Se for para ficar assim com o Thiago, empresta ele porque tá perdendo tempo aqui. Se for desse jeito, se a gente tem uma formação fixa, na próxima rodada vamos voltar para a mesma formação que era utilizado. Só porque o Moreno saiu, o Cruzeiro mudou a formação e deixou o Thiago mais uma vez no banco de reservas. Foi injustiça o que fizeram com o Thiago, porque ele treina, entra durante a partida e quando era para ele ter a oportunidade de começar jogando, ele não teve. Por que vamos criticar um cara que entrou no... Claro, ele não jogou bem, porque o Ney Franco durante a partida estava consertando os erros que ele mesmo fez antes do jogo começar na sua escalação. Ele também colocou o Felipe Machado no meio de campo para tentar cabecear mais o meio de campo, ganhar as saídas de bolas, porque ele percebeu que o Cruzeiro estava muito fraco. Também colocou o Daniel Guedes, outro jogador que estreou, mas não dá para saber muita coisa. Para eles dois eu dou uma nota 4 para cada um deles. Tá de ótimo tamanho. Para o Ney Franco, pelo menos o Cruzeiro, não podemos falar que o Cruzeiro não chegou ao gol. O Cruzeiro criou diversas oportunidades de chegar ao gol, mas não conseguiu concluí-las a gol. Para o Ney Franco, errou sim na escalação. O time levou gols de bolas aéreas, não dá para botar a culpa no Ney Franco. E ele tem uma coisa sim
que os outros treinadores que passaram pelo Cruzeiro não tinham. Ousadia, ofensividade. Então, por isso eu vou dar mais um voto de confiança para o Ney Franco. A próxima partida do Cruzeiro, estou confiante em uma vitória. Nada abala o coração de um torcedor do Cruzeiro. Mesmo com tudo o que estamos passando, como diz um dos meus amigos lá do Instagram, nunca fomos tão cruzeirenses assim. Antes do desastre de ontem entre Cruzeiro e CSA, o Cruzeiro anunciou, mais precisamente na parte da tarde de sábado, a venda do atacante Renato Kaiser para o Atlético Paranaense. Vale lembrar que o jogador estava emprestado ao Atlético Goianiense. E em comunicado oficial, o Clube Mineiro informou que precisou acionar a Câmara Nacional de Resolução de Disputas, a CNRD da CBF, para que o atleta fosse liberado do vínculo com o Atlético Goianiense. Isso porque o Dragão tinha o direito de igualar a proposta do Atlético Paranaense e ficar com o atleta, mas não fez. E também não liberou o jogador. Segundo o Cruzeiro, o Atlético Goianiense foi notificado 3 vezes para que pudesse exercer o seu direito de preferência de compra, previsto no contrato do empréstimo. Sem resposta, os mineiros acionaram a CNRD, tendo decisão favorável para a liberação do jogador. No comunicado divulgado à imprensa, o Cruzeiro ainda lamentou que o Atlético Goianiense esteja dificultando as negociações. Vou até citar o trechinho aqui. O clube reitera seu dever de honrar todos os seus compromissos e acreditar que o contrato deva ser cumprido com boa fé, lealdade e honestidade, lamentando que o Atlético Goianiense ainda esteja tentando dificultar as negociações, desrespeitando as cláusulas do pacto por ele próprio celebrado. Isso mesmo, um contrato em que o Atlético Paranaense pediu essa cláusula, que se o Cruzeiro recebesse uma proposta, eles teriam direito de se igualar, ou seja, eles não estão cumprindo a sua própria cláusula. E o Adson Batista, presidente lá do Atlético Goianiense, falou sobre isso. Ao comentar a nota, o presidente do Atlético Goianiense usou inicialmente o tom de ironia, tendo em vista o histórico de acordos descumpridos pelo Clube Mineiro em gestões recentes. Palavras dele: "Eu vou chorar, né? Eu vou chorar. O Cruzeiro tem moral para falar alguma coisa de alguém? O Cruzeiro não tem moral para falar nada de ninguém, não. O tanto de coisa errada que eles fazem. Eu não fiz nada errado. Eu defendi o Atlético Goianiense. Respeito a entidade do Cruzeiro, eu respeito muito. Sempre tivemos uma boa relação com o Cruzeiro, com o Beneci Queiroz, supervisor, que é uma pessoa muito séria, que está lá há 200 anos. Mas infelizmente, eles não agiram corretamente", disse o Adson Batista. O dirigente deu a entender que recorrerá da decisão liminar na CNRD. Palavras dele: "Nós estamos com o nosso jurídico atento e fazemos as coisas legalmente. Vamos ver para frente quem é que vai ter problema." E evidentemente que o jogador, ele hoje mudou de lado por uma proposta irrecusável. E ele tem as razões dele, infelizmente. Porque ontem ele tinha uma ideia e hoje ele vai ter outra. E já está na hora disso acabar. Eu não suporto mais viver com essa agonia, nesse desgaste. E o Atlético Goianiense é maior que tudo isso. Segundo ele, o Renato Kaiser mesmo aceitou a proposta do Atlético Paranaense e decidiu deixar o Atlético Goianiense. Porque, segundo o presidente do Atlético Goianiense, ele só iria pagar essa quantia caso o Renato Kaiser aceitasse um novo contrato com o time, no valor de 3 anos, na duração de 3 anos, com um novo salário, e isso o Atlético Paranaense parece ter oferecido uma oferta muito melhor ao Renato Kaiser. Por isso, ele vai ser sim vendido ao Atlético Paranaense. O Cruzeiro deve ficar com 3 milhões e 800 mil reais, enquanto o Vasco fica com 1 milhão e 200 reais. Tudo isso aí é parte do percentual de 90% dos direitos econômicos do jogador, 70% do Cruzeiro e 20% do Vasco. Fala, nação celeste, desde já gostaria de agradecer a vocês que assistiram o nosso vídeo até o final. Se você aí de casa gostou, deixa o like, se inscreva no canal caso não for inscrito. Se você ainda não nos segue lá no Instagram, no Camarote Esportivo 3.0, não perca tempo. Tem conteúdo, informação e principalmente muita zoeira do cabuloso. Galera, foi uma grande honra, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Fui!